esse manifesto e eles abordam a questão de uma maneira geral que é fundamental, porque os mecanismos que estão sendo usados para gerar essa impunidade geral, né, para resultar nessa impunidade geral da qual eu estava falando agora há pouco, são os mesmos que já foram usados em operações passadas, que também mexeram com grandes tubarões da política, do empresariado. Então se encontram ali filigranas processuais, ou se inventam novas regras que não estavam expressas, tudo para tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então dizem lá os membros do Ministério Público nessa carta: todas as operações precedentes que foram anuladas pelos tribunais superiores têm em comum com a pretensa anulação da Lava Jato a característica de sempre se acolher um entendimento que não tem sustentação em regra do ordenamento jurídico brasileiro, para criar, inovar uma nulidade inexistente ou sem que tenha sido anteriormente reconhecida. Eu estava falando hoje mais cedo, quer dizer, eles querem que o juiz de primeira instância preveja uma regra inexistente que eles vão criar depois para anular a própria operação, para não condenar aquele político. Quer dizer, para julgar o caso. Não dá. Se condena com base nas provas coletadas, com base nas regras existentes. E eles não conseguem refutar as provas, tanto que passam pelo crivo da justiça, como passou o caso do Lula. Não só houve a condenação pelo juiz Sérgio Moro, houve a condenação em segunda instância no TRF4, houve a condenação mantida, a manutenção da condenação também no Superior Tribunal de Justiça. Nós acompanhamos os julgamentos. No caso da segunda instância, passei 12 horas num estúdio comentando voto a voto. A gente sabe que as provas estão lá, mas elas são complexas para o cidadão comum, que não lê sentenças, não lê processos, entenderem. E aí o político populista chega num discurso e fica perguntando cadê prova e tal, querendo que se reaja com uma frase de uma linha para explicar todo o processo que resultou num recebimento de propina sob forma e reformas de um triplex, assim como sob as reformas de um sítio de Atibaia, que também resultou numa condenação do Lula. Então há uma reação por membros do Ministério Público que entenderam muito bem que o sistema está retaliando uma força-tarefa justamente porque ela ousou prender criminosos poderosos, que acabaram condenados com o aval, o voto, a decisão, inclusive de um tribunal superior. Sem falar na negativa, na rejeição ao habeas corpus preventivo pedido pela defesa do Lula ao próprio Supremo Tribunal Federal, que foi julgado em plenário, e o Lula perdeu e acabou indo para a cadeia. Aí 4 anos depois se joga tudo no lixo, gerando uma insegurança jurídica tremenda, e reações, aliás, é até bom tocar nesse assunto, reações como, por exemplo, a da OCDE. A OCDE pode barrar o Brasil por causa disso. Eu, nos meus comentários, sempre aponto que a corrupção é uma causa de afastamento de investidores. A corrupção é uma causa de mancha da imagem do país no cenário internacional. Então, o fim da Lava Jato, anulação de condenações e outros retrocessos, como a própria lei de abuso da autoridade e outros abrandamentos da legislação penal, como, por exemplo, lá na desidratação do pacote originalmente anticrime, elas podem impedir esse ingresso do Brasil na OCDE. Então tem lá o Drago Kos, não sei se fala assim o nome dele, ele tem vigiado isso e ele disse à BBC o seguinte: a missão aconteceu em novembro de 2019 e saímos do país bastante satisfeitos apenas para descobrir logo depois que os problemas ainda existiam e que novos problemas que ameaçavam a capacidade do Brasil de combater o suborno internacional continuam a surgir. Aí ele fala: enquanto a Operação Lava Jato nos deu informações tão positivas sobre a capacidade do Brasil de combater a corrupção nacional e internacional, hoje parece que alguns dos processos iniciados em 2014 estão dando marcha ré. E aí ele detalha, não vou ler aqui toda a opinião dele. Então isso tem consequências negativas para o Brasil, tem consequências negativas para a própria economia brasileira. Esse afastamento tanto de órgãos, de organismos, de entidades, quanto de investidores propriamente ditos. Então todas essas reações são fundamentais, são legítimas. Que bom que há pessoas aí reagindo a essa tentativa de se varrer toda a sujeira para debaixo do tapete.
e vamos ver se esses recursos, se qualquer decisão que for tomada no plenário pode acabar revertendo aquilo que a maioria da segunda turma tem tentado fazer, que é gerar impunidade geral.